Então, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carla Geraldi, sou fonoaudióloga, trabalho principalmente com a população infantil, atendo crianças, na maioria das vezes crianças, atendo também o início da adolescência, até mais ou menos uns 14 anos eu tenho público nessa faixa de idade, e eu trato de questões de fala e linguagem, também do processamento auditivo central e também com dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema que eu acho bem interessante. Quem está nessa vida de história, eu acho que é bom que a gente converse sobre essas dúvidas, né, que surgem, para que a gente consiga fazer um bom atendimento, para que a gente consiga cada vez mais crescer no consultório ou nos atendimentos mesmo que a gente faça particulares, né, domiciliares, mas nós vamos conversar sobre isso hoje, ok? Então, o tema de hoje é como conquistar o paciente no primeiro encontro. E eu vou querer saber de vocês aí, como é que vocês fazem também, a gente vai trocar algumas ideias. Vamos ver como é que a gente faz no primeiro contato que a gente tem com o paciente, e eu vou passar a minha experiência para vocês, tá? Vou dizer exatamente como eu faço. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu peço para vocês definirem e terem bem claro na mente de vocês é quem é o seu cliente. Mesmo que você atenda um público infantil, como é o meu caso, né, que eu vou aqui falar para vocês, mesmo se o seu público é infantil, eu quero que você pense e tenha em mente que o seu cliente não é a criança que você atende. O seu cliente é o pai e a mãe dessa criança. Porque é através dos pais que a criança chega no seu consultório, né? Por mais que tenha sido indicação da escola ou de um pediatra, de um profissional da saúde, mesmo assim, são os pais que trazem a criança para o consultório. Então, são eles os nossos clientes. E o que a gente precisa pensar em primeiro lugar para a gente conseguir conquistar esse paciente, esse cliente no primeiro encontro? Eu preciso que ele tenha uma boa sensação a respeito de mim mesma, do meu atendimento, seja do meu consultório, né? Então, eu tenho que fazer com que ele sinta uma sensação positiva ao entrar em contato comigo. Eu preciso que ele se sinta acolhido, que ele se sinta encantado. Acho que a palavra-chave aqui principal é que esses pais se sintam encantados pelo meu atendimento. E como é que a gente faz, então, para promover essa sensação boa, essa sensação positiva, essa sensação de encantamento, de acolhimento para esses pais? Então, vamos lá. Eu tenho que gerar nesses pais uma conexão comigo. Né? Eles precisam sentir, sabe aquele famoso deu liga? Eles precisam sentir isso, e isso a gente faz nessa conexão. E aí, a minha dica aqui para vocês é, pensando que hoje em dia, a gente é muito procurado pelo WhatsApp, então, seja o WhatsApp seu, pessoal, se você dá o seu telefone, ou seja um WhatsApp da clínica que você trabalha, né? Porque hoje em dia é muito comum que a gente tenha como contato o WhatsApp, não, dificilmente a gente tem uma ligação por telefone, mas a gente vai falar sobre isso também mais para frente. Mas vamos imaginar, então, que o primeiro contato foi pelo WhatsApp. Essa pessoa pode ter deixado uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto dizendo que ela precisa dos serviços da fono. Ou ela vai mandar assim, fui indicada pelo fulano,
me indicaram seu nome, eu gostaria de saber, preciso levar o meu filho, enfim. Deixou ali qualquer recado referente à necessidade que ela tem de se consultar com você. Então, sempre pensando aqui, tá, gente, que eu estou dando a minha opinião pessoal, estou passando para vocês a experiência que eu tenho aqui no consultório e que dá certo, tá? Então, o que que eu faço? Eu sempre respondo essa mensagem dos pais por mensagem de áudio. Por quê? Porque na voz a gente consegue passar a nossa emoção, a gente consegue mostrar para esse pai, para essa mãe que entrou em contato, como que eu me comunico, como que é a minha expressão, as palavras que eu uso, a gramática que eu tenho, enfim, eu consigo demonstrar isso na minha fala. Ela é muito mais uma forma de eu engajar quando eu falo por voz, né, por áudio, do que o texto escrito, que eu considero até ele mais frio. E muitas vezes pode até parecer uma mensagem automática, né, que a gente recebe muitas mensagens assim. Então, eu sugiro que você mande a resposta com um áudio, tá? Para que você tenha o cuidado ali com toda a sua entonação, com a sua gramática, né, com as palavras que vão ser usadas. Então, é importante que você tenha, já o segundo item aqui, um script, né, do que você vai falar. E aí, nessa forma de falar, é que você vai estar gerando nessa pessoa que está do outro lado o interesse por você, o interesse em te conhecer melhor, em conhecer o seu trabalho. Se você usar com deferência, o que é isso? Você mostrar o interesse pelo outro, você mostrar o cuidado, a atenção, né, pelo outro, o carinho que você vai passar nessa mensagem, isso é um diferencial para a pessoa que está ouvindo. Pense sempre assim, o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse do outro lado? Né? Então, acho que esse é um bom termômetro para a gente pensar o que meu paciente gostaria de ouvir, o que meu cliente do outro lado gostaria de ouvir. E aí, eu recebo muitas mensagens assim, tá? Pelo WhatsApp, a maioria delas por texto, e isso porque eu aqui no meu consultório, eu não tenho secretária por opção. O consultório aqui é só meu, e eu optei por não ter a secretária, pelo menos nesse primeiro momento eu não estou vendo necessidade de ter. Eu marco os pacientes, eu cuido da minha agenda e eu já converso diretamente com eles, mas o que eu percebo? Então, que a maioria é no WhatsApp por mensagem de texto, dificilmente eles vão me ligar, né, no celular, passam a mensagem. E também é muito comum que eles não coloquem, não deixem ali o seu nome, não falam o nome do filho, da filha, não falam a idade que eles têm, muitas vezes nem falam a queixa, né? Eles só falam que precisam de fono e que gostaria de saber o meu valor. Eu acho que vocês devem receber muito também essa mensagem. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, aí como é que eu respondo esse primeiro contato? Eu lá pela voz, né, pelo áudio, então eu falo, muito obrigada por você ter entrado em contato, ou agradeço o seu contato, fico feliz que você tenha me encontrado, que você tenha chegado até mim. Eu mostro ali um certo interesse, né, pelo contato dele. Não é mais um que está me ligando, que está entrando em contato comigo. Eu mostro o meu interesse para que eu gere, assim, um interesse nele, para que ele se sinta valorizado, para que ele se sinta único naquele momento, né? E se não deixou o nome, a primeira coisa é falar assim, olha, eu gostaria de saber seu nome, gostaria de saber o nome do seu filho, da sua filha, se ele já falou isso, né? Já aconteceu dos avós entrarem em contato, então gostaria de saber o nome do seu neto e a idade que ele tem. E se você puder também me dizer qual é a dificuldade que ele está tendo,
qual é a necessidade que você tem em procurar fono, porque assim eu posso saber um pouco melhor desse caso para te passar as informações. Então, vamos supor que aí ela me respondeu, né? Falou, eu sou fulana de tal, meu filho é tal, com tantos anos. Ótimo. Eu vou novamente passar a mensagem por áudio e vou falar assim, fulana, né? Então, por exemplo, Maria, que bom que você está com interesse em ajudar o seu filho Pedro, né? Então, falei o nome da mãe, falei o nome da criança. E também a idade para mim já é importante nesse momento, porque eu já vou, antes de atender, de ver essa criança, eu já posso ir fazendo algumas correlações da idade com a queixa que a mãe está me falando, né? Acho que isso também é importante para a gente. Então, eu passo essa mensagem novamente, olha, oi, dona Maria, ai, que bom que você está interessada em buscar ajuda para o Pedro. Qual o melhor horário e dia para nós nos falarmos por telefone ou até por uma chamada de vídeo, né? Então, mas eu a princípio falo assim, qual o dia e horário melhor para nós conversarmos com calma e eu te explicar o meu trabalho. Então, é isso que eu falo. Aí ela vai me dizer ali o horário, às vezes muitas delas já falam, agora dá para eu falar, enfim. Eu vou, então, fazer a ligação para essa pessoa, ou ligação mesmo por celular, ou a ligação até por vídeo, que eu prefiro. Eu pergunto para ela, tem algum problema de nós conversarmos por videochamada? E ela me responde se ela vai ficar à vontade ou não, né, para esse tipo de ligação. Se isso for marcado, às vezes é até mais fácil que ela aceite. E aí, por que também? Eu estou dando a oportunidade dela me conhecer quase que, né, pessoalmente ali, mas ela já está me vendo, ela está vendo a maneira que eu me porto ali na câmera, como é que eu converso, todos os meus trejeitos. Isso causa já uma boa impressão, desde que eu me preocupe com isso, né? Que eu também esteja ali no momento com uma roupa adequada, num local adequado, que eu não tenha crianças passando do meu lado, filhos, né? Num lugar de muito barulho, não esteja lá no meio do shopping, no meio do supermercado, fazendo uma compra. Então, é importante que eu trate isso como se fosse lá um primeiro contato mesmo profissional. E quando aceitam fazer essa chamada por vídeo, eu acho perfeito, porque eu também já olho, gente, nada como a gente olhar a expressão do outro, né? Quem está do outro lado olhando a minha e eu olhando a expressão dessa mãe. Às vezes o filho está lá perto, ela já mostra, olha, esse é meu filho, essa é minha filha. Então eu acho bacana isso, que a gente tem essa interação. Já traz uma até intimidade maior para que depois ela venha no consultório. Então, veja, eu acho que isso tudo já é um grande diferencial quando a gente faz esse tipo de retorno e desta forma. Aí, nessa ligação, eu vou, então, vamos imaginar que a gente já está nessa ligação, né? E uma coisa importante, se é a sua secretária, a secretária da clínica onde você trabalha, que faz esse atendimento, você tem que passar as mesmas informações para ela, tá? Então, é como se você estivesse ali falando com a pessoa do outro lado. Então, você vai mostrar o jeito que você quer que ela atenda, que ela responda, né? Tudo de maneira que, como se fosse você mesmo que estivesse fazendo esse papel, tá? Aí você tá, então, nessa ligação, o que eu gosto de fazer também? Você já tá ali, né? Sabendo. Eu pergunto sempre para a mãe assim, legal, tá te conhecendo aqui. Olha, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Então, você fala ali, olha, sou fonoaudióloga, atendo qual população, a minha especialidade é tal coisa, eu já tenho experiência de tantos anos. Se você é recém-formada, você pode até dizer, olha, ou não fala, né, omite
essa situação, esse tempo de experiência, mas você pode dizer que, olha, eu sou muito interessada, eu estou sempre estudando, os casos que chegam até mim, então enfim, você vai colocar ali o seu conhecimento, né? Ou tive sucesso com casos desse tipo, ou com casos tal, assim, eu falo um pouquinho de mim. E aí eu pergunto assim, agora eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa queixa que você tem. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Como que é essa dificuldade que ele apresenta? Em que momento isso te incomoda mais? Como que é isso para vocês? Porque às vezes, se foi a escola que recomendou a fono, se foi o pediatra, se foi uma amiga, um parente que falou, olha, leva lá na fono, acho que é bom ver, e os pais não sentem essa necessidade, aí você já começa a perceber nesse momento, né? Quando você pede para ela contar um pouco mais sobre o caso, ela vai falar assim, olha, foi a minha cunhada que falou para eu procurar, porque está acontecendo isso, isso, isso. E aí você tem a oportunidade de perguntar, mas e para você? Como que é? Você vê essa dificuldade? Você já começa a sentir um pouco o que esses pais estão trazendo para você, tá? Então, você vai pedir para falar um pouco sobre o caso, né? E aí, uma coisa que eu acho importante, o porquê da gente fazer essa pergunta também, de pedir para eles falarem sobre o caso, é que aí você já, lembra que você já perguntou a idade da criança, né? Então você já vai saber se para essa idade, se ela está te procurando, se isso é normal, se não é. Porque, olha, às vezes muitas pessoas também procuram e falam assim: meu filho ainda não fala direito. E você pergunta: me fala um pouquinho melhor, o que é que ele não fala direito? Ele não consegue falar ainda o R, mas qual o R? Ele não fala, por exemplo, prato, ou ele não fala, por exemplo, a carta? São diferentes, né? Isso vem em tempos diferentes na aquisição da criança. E vamos supor que ela disse que o filho tem 3 anos e que não fala ainda esse R do prato. O que eu vou dizer para ela? Eu vou marcar uma sessão, né, uma terapia para essa criança? Não, eu vou falar assim, olha, mãe, é só isso mesmo que está acontecendo? Então, veja, a gente pode esperar um pouquinho. É normal que mas é que o amiguinho já fala, ainda é normal que ele não fale este R do prato. Mas se você quiser marcar uma avaliação, mesmo assim, se você se sentir mais segura que eu avalie, né, para te dar um retorno, a gente pode marcar. Mas eu já estou dando uma solução para essa mãe. Uma solução que, no caso, ele não precisa de fono se for só para o R, tá? Esse tipo. Então, eu já consigo aí orientar. Eu acho que a palavra melhor é essa. Eu posso orientar a mãe nessa ligação. Eu evito que ela vá até o consultório. Mas aí eu não vou ganhar. Gente, é muito melhor que a gente seja generoso, os fonoaudiólogos, né? Nesse momento. Ou, se não for fono, às vezes é uma psicopedagoga, uma neuropsicóloga que também atende, né, essa questão. Se é uma professora particular até, né, que está dando ali um reforço, faz o reforço, e ela percebe que aquela dificuldade também não é nada para essa idade, para esse ano escolar que a criança está. Então, a gente pode ali já orientar essa mãe. Olha, mãe, fica tranquila, ainda não está na hora, mas o que você pode fazer é sempre que ele falar o prato, por exemplo, você falar assim para ele, o pato? Você quer que eu pegue o pato que está lá na lagoa, que faz quá-quá? É esse? Ele vai falar assim, não. Então você quer que eu pegue o prato. Exagera a articulação. E isso, eu estou falando para a mãe, né? Eu generosamente estou dando uma orientação para essa mãe no primeiro contato que estou fazendo. E isso eu faço, gente. Faço muitas vezes isso. Já passo algumas orientações. E se a mãe falar assim para mim, mas eu quero mesmo assim, acho que eu vou me sentir mais confortável, mais segura se eu marcar uma avaliação. Ok, eu vou ter o maior prazer em te receber, vamos marcar, tal. Vejam, é diferente, não é? Eu dei uma atenção para essa mãe.
E eu sei que tem pessoas que vão falar assim, poxa, mas aí eu não cobro nada por isso? Eu não cobro nada por isso, porque eu estou deixando o meu terreno mais fértil, né? Porque se ela precisar mais para frente, ela vai lembrar de mim, que eu dei uma orientação sem cobrar por isso, eu não me importei, né? Nem tudo é dinheiro nessa hora. Ela pode lembrar de mim para indicar para alguém, quando ela ouvir que alguém está precisando de fono. E a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, eu gosto de fazer isso. Eu não vejo o menor problema de dar uma orientação. Eu acho que eu também gostaria que isso acontecesse, que eu não precisasse ir lá no consultório para ela falar assim, mãe, mas esse R não precisa, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa, no meu ponto de vista, desnecessário que a mãe passe por isso e que você também faça esse papel de só dar essa informação no consultório. Enfim, mais uma vez, aqui é a minha forma de trabalhar, tá? E que eu acho que tem dado certo e por isso que eu estou passando para vocês. Então, fiz falei de mim, tive a oportunidade de falar de mim, tive a oportunidade de saber melhor sobre a queixa, né, o que ela realmente está procurando. Tive a oportunidade de dar uma solução, se for possível nesse momento, para essa mãe, até para aliviar, nem que essa solução seja para ela assim, mãe, fica tranquila, vamos fazer uma avaliação, isso é coisa que se resolve, tá? Isso é coisa que com o atendimento pode melhorar bastante. Então, eu já estou dando para ela, já estou acalmando um pouco o coração, né? Isso é importante que a gente faça também. E aí, percebam que até agora eu não falei de dinheiro, eu não falei de valor, eu não falei do meu preço, eu não falei nada. Depois que eu terminei, eu posso, então, fiz, né, essa sequência, e aí eu posso dizer para ela, olha, então, o meu valor de avaliação é tanto. E passei o valor. Emendando com essa questão de passar o valor, então, o meu valor é X. Você tem convênio? Então, aí eu entro, sim, no valor, no quesito valor, e também já oriento esses pais como proceder. Então, eu falo para ela, você tem convênio? Ela, você atende convênio? Eu falo assim, não atendo, mas você tem convênio? Qual é o seu convênio? Ah, você sabe se ele dá reembolso? De repente eles falam, não sei, não vi ainda, não fui atrás, ou sabe que dá reembolso já, né? E eu oriento, então, mais uma vez. Olha, você pode pegar o reembolso do seu convênio, mas para isso você tem que ter um pedido médico. Você já tem esse pedido? Ah, não tenho ainda, porque foi a escola que passou, foi a minha vizinha que te indicou, enfim. Se ela não tem, eu já oriento ela. Então, você já pode passar, pedir, você tem facilidade de conversa pelo WhatsApp com o pediatra, ou, enfim, eu já falo para ela, você pode já solicitar esse pedido do médico, né, de avaliação da fono, e com o meu recibo, então você pega os dois e encaminha já para o convênio que você consegue o reembolso. Pronto, já dei mais uma orientação e aí ela já fica mais tranquila até. Ah, vou conseguir reembolsar, olha que bacana, ela já está me dando uma dica, né? Então, uma outra coisa legal da gente fazer. Bom, passamos essa fase, ela marcou a consulta e nós vamos para a primeira consulta. Então, de novo, não é porque eu já fiz todos esses passos que eu acho que eu já ganhei o paciente, tá? Eu vou novamente, na minha primeira consulta, eu vou encantar de novo esse cliente. Então, quem é meu cliente? Os pais. Vocês adaptam isso para o cliente de vocês. É um adulto que você vai atender? É uma criança que vem pelos pais? Né? Ele está vindo, então adapte isso ao seu público. E aí, como é que, novamente, eu vou... Poxa, mas eu já fiz toda aquela sequência, né? Todo o meu script no telefone, no WhatsApp, na ligação. Agora é a hora presencial.
Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho que ter um cuidado no atendimento na porta. Se, novamente, é numa clínica que você tem a secretária para receber, você orienta também a forma que você gostaria que ela fizesse, né? Que ela recebesse o seu cliente. Porque se lá você está pagando o consultório, está pagando, está entrando você está pagando o aluguel. Se tem secretária, você nesse valor está embutida a secretária, então você pode usar o serviço dela, né? Enfim, você vai pedir para que ela atenda da forma que você acha que é importante ela tratar o seu cliente. E aí ela chegou na recepção, o que eu faço aqui também? A minha recepção está sempre organizada. Olha, gente, a minha recepção é isto, tá? Mas ela está sempre arrumadinha, as almofadas ali bem afofadas, né? Não é aquela almofada que alguém sentou antes e saiu e ela ficou ali meio torta, não. Eu sempre me preocupo em arrumar, deixar tudo organizado. Se ficou algum copo, já tiro. Eu tomo esse cuidado com a sala de recepção. E também eu me preocupo com o conforto dessa pessoa. Então, ela vai sentar ali, vamos imaginar que ela vai depois fechar um tratamento com você, e essa mãe ou esse pai vão ficar esperando o filho na sessão. Tem que estar numa cadeira confortável, num banco confortável, né? Então, eu me preocupo com o conforto dos móveis que estão aqui, eu me preocupo com a temperatura do ambiente, tem que estar agradável, não tem que estar um calor, que ela se sinta sufocada, também não um frio, que ela fique ali morrendo de frio. Eu me preocupo em ter ali uma água, um café, chá eu tenho também, porque às vezes tem pessoas que não gostam de café, ou dependendo da hora, não gostam de tomar, se é aquele paciente que vem mais tarde, eu tenho um chazinho. Eu vou ter nessa recepção móveis também que estejam adequados para o público que eu atendo, né? Então, veja no meu caso, o meu cliente são os pais, mas eu atendo a criança. Se essa criança vai ficar esperando um pouco na recepção, então tem alguma coisa ali para ela se entreter que não seja o celular da mãe, né? Porque a gente fala tanto isso, não use as telas, diminua as telas, diminua as telas. Então, eu tenho ali livrinhos de história da idade da criança, compatível com a idade que eu atendo, alguns brinquedos, alguns jogos que estejam compatíveis com a criança, papel para pintar, ou então charadinhas, sabe? Já tem alguma coisa ali que é para o público que eu atendo. E isso faz com que a criança goste daquele momento, não fique ali esperando, vai demorar, né? Então, eu já entretenho essa criança com algo que ela vai gostar. Wi-Fi disponível e também já com uma senha ali, fácil dela ver, não precisa ter aquele desconforto, de repente, vou perguntar para a secretária, ela está no telefone, ou a fono, que no meu caso aqui eu não tenho secretária, ela voltou para atender, né? Então, eu já tenho ali uma lousinha, já com a senha do Wi-Fi. Eu tenho aqui também, como sou só eu gosto de ter isso e para mim funciona, tá? Eu tenho uma bolacha recheada, eu tenho biscoito de polvilho num vidrinho pequeno, porque não é o saco inteiro, porque senão o que acontece? Já vão encher a mão, né? E tira metade já daquele biscoito, daquela bolacha. Então, eu tenho algumas unidades num vidrinho pequeno. Se a criança veio com fome, se ela veio direto da escola, essa mãe às vezes também veio direto do serviço, então eu tenho alguma coisinha ali para beliscar e já forrar um pouco o estômago até esperar. Água, óbvio, né? Como eu já falei, as xícaras adequadas. Eu também gosto de ter copo mesmo, até vou mostrar aqui para vocês, ó, porque eu peguei minha água. O meu copo é de acrílico. E é um copo que visualmente, assim, passa, né? Ai, bonitão, um copo bonito. Não é um copo descartável, de plástico. A minha xícara também é xícara... eu tenho as de vidro, né? Para café e chá. E tenho ali também a colherzinha, o adoçante, o açúcar, esses cuidados que a gente tem que ter. Eu acho que isso são pequenos detalhes que fazem a diferença, tá? Quando é a primeira vez, essa mãe sempre pergunta, aceita um café, aceita um chá, preparo para ela, né? Então, são alguns cuidados que fazem a diferença.
E aí, ela chegou na minha sala de terapia, ela também vai olhar para a minha sala, que, na medida do possível, eu acho que vocês devem ter também essa sala de acordo, tanto a mobília quanto os materiais que você tem na sala, que seja de acordo com a população que você atende. Ah, mas eu atendo criança e atendo idoso também. Então, tente deixar o mais clean possível e use esses objetos só na hora que você vai fazer a sua terapia. Então, ficam guardados no armário, mas você pode ter coisas neutras, né? De preferência que não são fáceis de quebrar, porque a criança acaba mexendo nas coisas, então a gente tem esse cuidado. Mas no meu caso, que eu atendo só criança, eu já passei várias vezes aqui, para quem quiser também olhar depois nas minhas postagens, né? Eu tenho parede de escalada, eu tenho brinquedos adequados, tenho aqui uma estantezinha em formato de casinha para essa criança brincar. Tem uma mesinha menor com as cadeirinhas pequenas na frente de um espelho. Deem uma olhada depois nos posts que vocês vão conhecer a minha sala. Então, eu já montei com essa finalidade. Se você não tem essa possibilidade, porque trabalha numa clínica que já está a estrutura pronta, faça como eu falei. Antes de receber, é uma criança, tente guardar aquilo que quebra. É um adulto, guarde os brinquedos muito infantis, né? Porque isso pode causar também no paciente, nossa, aquele lugar é muito infantilizado, não sei se ela tem competência para atender adultos, né, idosos. Então, cuidado com esses detalhes, tá? E quando eu estiver ali conversando com os pais, na minha anamnese, eu preciso também mostrar o meu conhecimento sobre aquela queixa que ele me trouxe. Como que eu procuro fazer isso de uma forma até, novamente, pensando nesse encantamento, né? Pensando em envolver, em gerar essa conexão com os pais. Eu tenho cartazes, assim, folhas A4, né? Que eu imprimi desenhos da internet. Então, se é uma pessoa que vem me procurando por questões do processamento auditivo, eu vou mostrar aquela folha com desenho, com esquema, vou explicar para ela como é que funciona. Se é uma criança que tem trocas na fala, vou mostrar toda a questão, vou ter ali, né, a figura dos articuladores que eu preciso, da importância da língua, dos dentes, do ar, da respiração. Eu vou mostrar também a importância da conexão com o cérebro, porque é aqui que a gente interpreta, é aqui que a gente gera esse movimento motor. Então, eu tenho, através dos cartazes aqui, das figuras, eu tenho uma condição de esclarecer melhor esses pais, tá? Sobre isso. E aí, um tempo dessa primeira sessão que está ali, numa anamnese, eu expliquei, e um tempo eu reservo para eu ir para o chão e brincar com a criança. Porque ali eu já conquisto também a criança, a mãe vai estar me observando, a mãe vai estar vendo se a criança ri comigo, se ela achou legal o brinquedo que eu mostrei, se ela está à vontade, e isso faz diferença. Se a criança já começa ali, tá mostrando que está bem comigo na brincadeira, gostou da brincadeira, se divertiu, ela está ali com prazer, às vezes chega a hora de ir embora, não quer ir embora. Isso para os pais faz toda a diferença, tá? Então, é importante que eu mostre esse meu lado também, que eu tenho facilidade em lidar com essa faixa de público. E terminou, eu vou falar então do funcionamento da terapia. Olha, dura em torno de tantos minutos, de 45, 50, uma hora, você que vai estipular. O valor é tanto. Essa primeira sessão eu cobro agora no ato, que é o meu caso. As demais a gente pode fazer assim, eu cobro as primeiras de avaliação, que eu normalmente deixo as 3 primeiras para avaliação. Se for menos, eu reduzo, mas para dar... Faço 3 que eu vou avaliar, vou dar devolutiva. Se precisar de mais, eu também falo. Vamos supor uma criança que não está colaborando, eu não estou conseguindo fazer, ela solicita sempre muito a mãe por perto, a mãe acaba respondendo por ela, então a mãe está vendo, né, o que está acontecendo. E aí eu falo, olha, mãe, não estou conseguindo, vou precisar de mais uma sessão. Então, veja, isso tudo é bem transparente, tá? Nesse momento, a gente já está numa situação que dá para isso se tornar muito transparente e vai fazer a diferença para que ela feche, então, esse programa com você, seja de avaliação,
que dificilmente eles vão sair depois da avaliação, né? Eles vão continuar com vocês, não vão procurar uma outra fono. Então, você já resolveu ali, você conseguiu conquistar o seu cliente no primeiro contato, tá? Pensando no primeiro contato por WhatsApp ou por ligação, pensando no primeiro contato que ela foi até o seu consultório, porque marcou uma sessão de entrevista, de avaliação, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa aqui, sintam-se à vontade. Vou olhar aqui se tem alguma coisa. Acho que não. Então, se depois quiserem assistir novamente, vai ficar gravada essa live, espero que dê tudo certo, né, para ficar gravado. Eu agradeço a presença de vocês, obrigada por estarem aqui comigo, por me ouvirem, e estou à disposição sempre que precisarem.